A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Vamos começar agora a lição número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Uma lição muito preciosa, muito importante, tem muito assunto interessante nessa lição, tá? Vamos começar agora sem demora, né? Aqui algumas informações. Primeiro, meu nome é Felipe Moraes. Os comentários realizados pelo curso Bíblico Online não refletem necessariamente o posicionamento oficial da editora, servindo apenas como subsídio aos professores que têm o dever de avaliar e extrair o que lhes for útil, ok? Então, vamos lá, espero ser muito útil para você hoje. O texto dessa lição é o seguinte, veja bem, a lição está trabalhando desde Efésios 1, porção por porção, hein? Aqui a porção é Efésios 2, 14 ao 19. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, convertidos ao Evangelho, judeus convertidos e gentios convertidos. Ambos os povos fez um, só existe um povo santo. E esse povo santo é santo porque está em Cristo, seja ele judeu, seja ele gentil. Fez um povo só, não existem dois povos santos, não existem duas nações santas, e isso é importante você entender. De ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, havia uma parede separando judeus e gentios, na sua carne desfez a inimizade. Isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar de si mesmo dos dois, judeus e gentios, um novo homem, que é Cristo, o corpo de Cristo, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos, judeus e gentios, reconciliar eles com Deus. Os judeus precisavam ser reconciliados com Deus, como os gentios também precisavam ser reconciliados com Deus, matando com ela as inimizades. E, vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, por Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Texto importantíssimo, riquíssimo. Vamos lá então. Essa aí vai ser a nossa lista, né, de tópicos e subtópicos para trabalharmos aí, tá? Então, na introdução, deixa eu só verificar aqui. Da lição, ele vai um destaque aqui para a expressão adversativa, né, que Paulo usa. Ele fala o seguinte: mas agora, antes ele tinha falado de uma condição terrível, na lição 6, é terrível que os gentios estavam afastados, sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, né? Longe das promessas, nem sabia da esperança messiânica, mas agora, aí ele vai falar, agora vocês que estavam longe chegaram perto. E aí ele está falando de algo extraordinário que está acontecendo aqui, tá? Agora, esse texto é interessante, deixa eu voltar aqui, que ele fala assim, fazendo a paz, evangelizou a paz, ele é a nossa paz. Lembrando que Jesus, ele é o príncipe da paz, né? E tem um texto aqui em Isaías 57, 19, que fala paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto. Isaías 57, 19. Diz o Senhor, e eu os sararei. Olha, os que estavam longe, cadê? Os que estavam longe e os que estavam perto. Paz, paz. Amém? Vamos continuar aqui. É interessante, Paulo usa, né, os termos antes, noutro tempo, naquele tempo, em contraste com a expressão mas agora. Esse mas agora ele está mudando completamente o contexto, porque ele fala que em Cristo, antes estávamos sem Cristo, agora em Cristo. Ou seja, toda essa mudança ocorre por obra do sangue de Cristo. Ou seja, por meio de uma obra redentora de Jesus, né? A remissão dos pecados afastados exigia derramamento, a remissão dos pecadores afastados exigia derramamento de sangue. Hebreus 9, 22. Tá? Por meio da cruz,
Jesus, então, estabelece o ministério da reconciliação, desfazendo as inimizades. Lembrando que havia uma inimizade na vertical, porque tanto os judeus quanto os gentios precisavam ser reconciliados com Deus, e na horizontal também precisava reconciliar judeus com gentios, porque havia um muro separando ambos os povos, ok? Então, primeiro pontinho, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Deixa eu verificar se a lição tem algo sobre isso. Aqui só vai falar sobre o exclusivismo religioso dos judeus, né? E o que Cristo fez para dar fim a isso. Primeiro pontinho, importantíssimo esse pontinho, a parede de separação entre os homens. Vamos lá. Diante de Jesus, você sabe que judeus e gentios passam a se tornar um só povo santo. Mas não é qualquer judeu e qualquer gentio. É apenas os judeus convertidos a Cristo e os gentios convertidos a Cristo, porque nele, ambos, temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Agora, vamos lá. Judeus e gentios passam a ser um só povo. Vai ser derrubada a parede da separação. Né? Essa parede de separação, o muro da separação, é uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. E é claro que eu fui pesquisar isso e trazer para você visualizar aqui, fica melhor. Tá? Então, essa estrutura que tinha no templo lá de Herodes era uma demonstração do exclusivismo espiritual do judaísmo. E entre o santuário e o átrio dos gentios, havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Detalhe, aqui eles vão citar o Errington, comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. Ele diz o seguinte: de qualquer lugar os gentios podiam olhar e observar o templo, porém não tinham permissão para se aproximar dele. Estavam impedidos pelo muro que o circundava. Uma barricada de 1,5 metro de pedra, sobre o qual estavam colados os seguintes intervalos, avisos. Seguidos em intervalos, eram colados avisos em grego e latim para os estrangeiros. Na verdade, esses avisos não diziam apenas os intrusos serão processados, mas diziam o seguinte: os intrusos serão executados. Só para você ter ideia do nível de separação que havia entre os gentios e os judeus. Se algum gentio ousasse passar daquele muro para dentro, avisos estavam em todo esse muro. Se algum gentio pulasse ali, passasse, atravessasse para lá, de alguma forma, com certeza ele seria executado. Era pena de morte. Só para você entender como que havia uma separação, né? Havia o átrio dos gentios, que eles poderiam chegar e visualizar o templo, mas depois, numa parte de dentro, tinha o átrio das mulheres, e eu vou mostrar para você isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Detalhe, voltando aqui, o apóstolo Paulo foi acusado falsamente, né, de ter colocado um gentio lá dentro. Nesse caso era Trófimo de Éfeso, está em Atos 21, 28 ao 29. Ele foi acusado do crime de profanação por ter supostamente autorizado a entrada no santuário desse gentio, Trófimo de Éfeso. Então ele se submeteu ao rito de purificação. Algumas pessoas vão falar: Paulo praticava o judaísmo, porque Paulo se submeteu ao rito de purificação. Lembrando que essa postura de Paulo ela pode ser totalmente compreendida com o desejo de Paulo ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Primeiro aos Coríntios 9, verso 20. Paulo vai falar assim na sua carta: eu me fiz de judeu para ganhar o judeu. Eu me fiz como se estivesse debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. Que é isso que Paulo está dizendo? Ou seja, aqueles que praticam obras da lei, para que eu pudesse ganhar eles, eu fiz como que se eu estivesse debaixo da lei, praticando obras da lei, não para ser salvo, não para ser mais agradável a Deus, mas para suportar os mais fracos na fé e ganhar eles para Cristo. Por isso que Paulo se submete a isso. Foi acusado, mas a intervenção do tribuno acabou fazendo Paulo ser livre dessa acusação. Aqui nós temos o próximo pontinho, a derrubada da parede de separação.
Tá ok. Lembrando que essa parede ela era tão literal quanto espiritual. Ela é literal não só por causa do cimento, mas é o seguinte, no sentido, não no sentido histórico, né? Mas no sentido de ter sido revogadas as restrições que havia entre judeus e gentios, literalmente, práticas de obras da lei, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E é espiritual porque todos que creem, tanto judeus como gentios, em Cristo, têm acesso diretamente à presença do Pai. Então foi por mérito da cruz de Cristo que a divisória foi rompida, né? E esse muro era um símbolo de separação. O mérito é exclusivo de Jesus. A Bíblia fala que na sua carne, isso é, no seu corpo, ele desfez inimizade. Essas barreiras foram desfeitas. Nós deixamos de ser indignos forasteiros e alienados às promessas messiânicas para fazer parte da família de Deus. Tá? Então, assim, por causa de Jesus, nós temos acesso, judeus e gentios têm acesso ao Pai. A Bíblia fala que quem não tem o Filho não tem igualmente o Pai. Então é impossível alguém ter o Pai sem ter Jesus. Então para e pensa, seja ele judeu ou seja ele gentil, se não recebeu a Cristo como Salvador, não tem acesso ao Pai. É isso que a Bíblia diz, né? Porém, agora, nós que recebemos a Cristo, temos ousadia, a gente era proibido, imagina os gentios, até morria se passasse do ato dos gentios para dentro. Nem os judeus entravam lá dentro do templo, somente os sacerdotes, e lá dentro do Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Nós, hoje, temos acesso direto ao Pai. E aí em Hebreus 10, 19 e 20 fala que nós temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Olha que privilégio que Jesus deu para nós, né? Então só para você entender um pouquinho sobre isso aí. Está aqui uma figura, e esse aqui é o pátio dos gentios, aqui em volta. Aqui também era pátio dos gentios, tá? Toda essa área aqui em volta. Você está vendo que pequenininho, né? Esse aqui é o muro que fazia separação e que tinha os avisos. Quem atravessar para lá será executado, vai ser morto. Era a pena de morte. Então o gentil poderia entrar aqui no Pórtico de Salomão, poderia ficar por aqui, ó, mas não poderia passar da Porta Formosa ou a Porta Dourada para dentro. Tá? Aqui era o pátio das mulheres israelitas. E aqui é o pátio dos homens, ou também chamado de pátio de Israel, né? Aqui aconteciam os rituais, né? Aqui tinha o altar do holocausto, tudo aqui dentro. Detalhe, essa é as salas do templo, né? Assembleia do Sinédrio, escola rabínica. Então o Sinédrio se reunia aqui para fazer seus julgamentos. O tal pináculo do templo estava por aqui, tá? As muralhas desse templo, as grandes muralhas do templo estão aqui no alto, onde você vê aqui na parte de dentro essas colunas, havia aqui alguns alpendres, né? E o detalhe é interessante, aqui está o Forte de Antônia, havia um representante do Império Romano morando aqui, eu esqueci qual é o nome que ele recebia, né? E o detalhe importante é esse aqui, ó. Quando você vai em Jerusalém hoje, tudo isso aqui foi destruído. Tudo foi destruído. Tudo. Quando você vê os muros de Jerusalém, não são esses muros aqui de cima bonitos, não. Esses muros bonitões aqui, foi tudo quebrado. O que você vê lá como Muro das Lamentações, chamado de Muro das Lamentações, na verdade, é essa parte aqui de baixo, ó, que é nada mais, nada menos que um muro de arrimo para assegurar, né, a estrutura do templo. Ou seja, é aquilo que você vê hoje, que é Muro das Lamentações, não é o muro do templo, não é a muralha do templo. É a base de sustentação, né, não tão bonita quanto era no original. Okay? Então é aqui embaixo que as pessoas, nesse lado aqui, tá? Aqui você tem o norte e aqui você tem o sul. Então é aqui no sul e do lado aqui você vê alguma coisa sobre o famoso Muro das Lamentações. Tá bom? Mas lembra, o Muro das Lamentações na verdade não é um muro, é só a parte de baixo que é a base de sustentação ali, chamado Muro de Arrimo. Deu para entender?
pátio dos gentios e o muro que fazia separação, entende? Então eles não tinham realmente acesso ao templo. Vamos voltar. Jesus faz a derrubada da parede da separação. Agora a coisa também importantíssima, o conceito da lei dos mandamentos. Vamos lá? Aí Paulo vai falar o seguinte, que ele derrubou, né, o muro da separação, isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. O que quer dizer isso? Vamos ver agora. Tá? Em Cristo foi eliminado todo tipo de legalismo que havia na lei. Tá? Então a gente vai estudar agora a visão tripartida da lei mosaica, que é a lei moral, cerimonial e civil. Essa divisão que está aqui na lição da CPAD, talvez você fale assim, mas peraí, Assembleia, esse conceito não é adventista? Não, esse conceito veio... Se você pegar alguns livros reformados, antes já tinha esse conceito já em mente, tá bom? Então nós vamos passar agora para você sobre isso. Tipos de lei. Lei civil, lei moral e lei cerimonial. Lei civil é leis com propósito de cidadania. Vou dizer assim, como se fosse a Constituição do país, ok? Lei moral, padrão de conduta relacionado à santidade, os 10 mandamentos em si, tá ok? Lei cerimonial, as chamadas obras da lei, que estão relacionadas ao templo. Porque as leis cerimoniais, elas caem por terra. Por quê? Jesus fala, eu vou derrubar esse templo, lembra disso? Tudo que está relacionado ao templo e exclusivamente ao povo de Israel, exclusivamente, isso vai cair por terra, no sentido de adoração. Então, obras da lei, por que elas caem por terra? Porque elas são sombra das coisas futuras, não sombra das coisas futuras daqui para frente, de onde Paulo está citando para frente. Sombra das coisas futuras quando ela foi feita. Ou seja, quando a lei foi estabelecida, ela apontava para o futuro. E quem é o futuro dessa lei? Cristo. Cristo vem, dá cumprimento à lei, dá encerramento, ele cumpre a lei, porque a Bíblia fala que ele nasceu sob a lei, ele cumpre a lei, e ele também dá cumprimento à lei, ou seja, a finalidade da lei era apontar para Cristo. Quando veio Cristo, já não faz sentido mais você fazer essas coisas. Por exemplo, circuncisão, sacrifícios, leis dietéticas, comida e bebida, essas coisas, né? Essas restrições, dias de festas, festa da Páscoa, todas as festas que haviam, e lua nova e sábados, sim, no plural. Os sábados, eles entram aqui também como obras da lei, relacionadas às leis cerimoniais. No sábado, por exemplo, somente o tabernáculo ficava com as luzes acesas, ou aqui no caso, seria o templo. Ok? Vamos lá. Conceito das leis dos mandamentos, né? Falamos sobre esse conceito, agora nós vamos falar sobre... antes de eu mudar, deixa eu deixar ela aqui. Lei moral. Primeiro, vou falar sobre a lei civil ou judicial. Diz respeito ao israelita como cidadão. Agora, a lei moral, exceto o rito da guarda do sábado, permanece em vigor como padrão de conduta. E segundo o comentário aqui, mas não como meio de salvação. Eu penso da seguinte forma, não há como você ser salvo sem santidade. Então, eu quero deixar esse parênteses aqui. E a santidade está bem estabelecida ali. O entendimento da validade da lei moral nos nossos dias é de vital importância contra os extremos do legalismo e também da licenciosidade. Alguns têm aquela ideia assim, nós estamos na graça eu não preciso fazer mais nada. Será que é isso mesmo? Será que a graça é irresponsabilidade diante de Deus? Não, evidentemente que não. Ok? A lei moral, há um comentário aqui do dicionário Wycliffe, que vai falar o seguinte, que levam, essa lei, né? Levam os cristãos a descobrir a natureza e o poder do pecado. Afinal de contas, a lei é santa, Romanos 7,12. A lei também é espiritual, né? Então, a lei não é maligna, a lei é boa. O mandamento é justo e bom, é santo, é espiritual. Vai ser citado aqui Colossenses, que já está aqui embaixo, capítulo 2, verso 11, 16 e 17, e fala: o sábado é um preceito cerimonial,
pois é colocado no mesmo nível do ritual do templo e vai ser citado Mateus 12, do verso 2 ao verso 4. Deixa eu verificar aqui. Beleza, não tem muita coisa para me falar sobre isso aqui. Vou passar para o próximo. A revogação da lei dos mandamentos. Aí vai acontecer isso aqui, ó. Essa parte vai ser revogada porque eram sombra das coisas futuras. Um comentário sobre isso, que Paulo cita que Jesus estava revogando ali a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Lembra que a lei tem preceitos, ordenanças, né? Ela tem todos esses, são 5 pontos da lei. Essa revelação, quando fala que ele veio revogar isso, não contradiz as palavras de Cristo, quando ele diz: não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5,17. Por quê? Ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, e ele, mesmo assim, ele estava cumprindo nos dois sentidos. Jesus cumpriu, de ele seguir a lei, porque ele nasceu sob a lei, a antiga aliança, e também dar cumprimento à lei. Aí ele fala: Cristo cumpriu a lei oferecendo-se como sacrifício vivo em favor de ambos os povos. Hebreus 7, 27. Então, desse modo, a revogação realizada por Cristo aqui está aludida à lei cerimonial. Um comentário do Matthew Henry vai falar sobre o seguinte, que a lei prescrevia vários ritos e cerimônias, né? As cerimônias legais foram legais no sentido de lei, foram anuladas por Cristo, sendo cumpridas nele. Ao tirar isso do caminho, ele formou uma igreja de crentes, incluindo judeus e gentios. Ele formou desses dois partidos uma nova sociedade, um novo corpo do povo de Deus, unindo-os consigo mesmo como cabeça comum. Ok? Então é o seguinte, esse conjunto de regras, né, do Código Mosaico, que foi inserindo tradições judaicas e um monte de outras coisas, intensificou-se desde o regresso deles da Babilônia, tá? Do exílio babilônico. Então a religião judaica agora se tornou profundamente legalista. E, evidentemente, principalmente no período intertestamentário, onde você vê entre Malaquias e Mateus, surgiram ali várias e várias seitas que são partidos judaicos. Você tem ali, por exemplo, os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos, os zelotes e vários outros samaritanos e vários outros grupos que são semelhantes a esse. Por exemplo, há uma identificação entre os essênios e aquele pessoal do Mar Morto, dos manuscritos do Mar Morto. Porém, há vários pontos que, apesar de eles serem parecidos, dá para perceber que eles são povos diferentes, ou seja, eram grupos diferentes. Havia algumas coisas diferentes entre um e outro. Então, na verdade, haviam vários partidos ou seitas judaicas no início do Novo Testamento ali, ou seja, no início do Novo Testamento não, no início de Mateus, porque o Novo Testamento mesmo se inicia quando Cristo morre na cruz, certo? Jesus pega o cálice e fala: esse é meu sangue que é dado por vós, uma nova aliança. E o sangue de Jesus só vai ser dado na cruz. A partir dali, nós temos a Novo Testamento, ok? Hendricks afirma que a ênfase recaía sobre a obediência às ordenanças tradicionais. Então, ele vai falar sobre essas questões aqui, que formou um muro de divisão entre judeus e gentios. Um comentário que vale a pena aqui falar que havia, né, resultante desse formalismo, uma separação e hostilidade, porque o judeu sequer nem queria comer com o gentio, nem sentar perto. Tá? Então, Cristo, quando ele se ofereceu a Deus como cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas. Assim, a inimizade foi desfeita. Deus anulou, né? Então, a lei de cerimônias. E também toda a escravidão que estava debaixo dessas coisas relacionadas com isso. Tá? Com o propósito de criar em si mesmo um novo homem, dos dois povos, judeus e gentios, formando a paz. Vamos então para o segundo ponto. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Quem seria esse novo homem?
É o corpo de Cristo, né? Então vamos lá. O primeiro pontinho aqui é o conceito bíblico de paz. Lembrando que paz em hebraico é shalom, né? Shalom que significa paz, completude, perfeição, bem-estar, né? Saúde. Paulo, às vezes, quando ele vai falar com o povo nas suas cartas, ele fala assim, saúde. Já viu? Ele fala isso. Então, paz é descrição de boas relações, fim de um conflito, estado de tranquilidade, um dom de Deus, qualidade espiritual, tá certo? E, como eu falei, Shalom tem uma amplitude semântica enorme. Shalom pode significar várias coisas, paz, completude e tal, ok? No texto grego, a palavra vai ser eirene. Stanley Orton, teologia sistemática do Stanley Orton, tem um comentário do David Lean, que fala o seguinte: devemos esforçar-nos por manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele vai citar aqui Efésios 4:3, tá? Deixa eu verificar aqui se sublinhei bastante. Na verdade, eu sublinhei tudo. Aí. A lição é muito interessante, essa lição. Algum subsídio aqui pedagógico. Assim, no subsídio didático-pedagógico, tá, depois do primeiro ponto e antes de pela paz Cristo fez um novo homem, cita o seguinte, que quando há um muro, a liberdade de ir e vir é negada. Isso traz tristeza. Eles vão citar o exemplo aqui dos parentes que moram na Coreia do Norte e na Coreia do Sul, onde há um muro separando, né? E essa separação nunca foi boa. E as famílias sofrem muito, todo mundo sofre com isso, sofrimento e angústia, né? E aí Cristo vai lá e quebra esse muro que faz separação. Lembrando que Deus tinha feito uma promessa a Abraão, né? Que através dele todos os povos da terra seriam abençoados. Ou seja, esse muro uma hora tinha que cair por terra. Segundo pontinho, Cristo é o motivo da paz. Né? Vamos lá. Cristo é a nossa paz. Efésios 2,14. É interessante você observar que ele é a paz. Não somente ele nos trouxe a paz, ou ele nos dá a paz. Ele é a paz. Como Deus é amor, e não só Deus nos dá amor, ele também nos dá amor, mas Deus não apenas nos dá algo, ele nos dá dele mesmo também, né? Porque Deus é amor. Cristo é a paz. Afinal de contas, ele é o príncipe da paz. Hendricks vai citar o seguinte, no seu comentário de Efésios e Filipenses. Ele fala que nenhuma outra coisa, seja lei com as suas ordenanças, sejam os méritos humanos, as obras da lei, e toda e qualquer espécie, seja sacrifício, qualquer coisa, jamais poderia fazer o que Jesus fez. Ele, tão somente ele, na sua própria pessoa fez, porquanto ele é a própria encarnação da paz. Então isso vai implicar no conceito de comunhão espiritual. Isso é, Cristo habita em nós, sendo ele a nossa própria paz. Né? Foucault vai asseverar o seguinte: não é suficiente dizer que Cristo traz paz. Ele é a nossa paz. Né? Então, na medida que os homens passam a estar nele e continuam a viver nele, encontramos com Deus. Cristo é o centro de tudo. Né? Ele veio com esse propósito. Lucas 2,14. Ok? Depois você anota aí e leia. Lucas 2,14. Para ser príncipe da paz. E é assim que os profetas predisseram. Você vai ver isso em Isaías 9:6, Isaías 53, verso 5, Ageu 2:9, Zacarias 9:10. Um detalhe interessante que eu vou pegar aqui do subsídio teológico, a restauração da paz, né? A restauração do Shalom. É interessante sobre a questão da paz. Davi profetiza que o Filho de Deus governaria as nações. Salmo 2, versos 8 e 9. Você vai ver isso em Apocalipse 2, 26 e também Apocalipse 19, 15. Isaías fala que o Messias reinaria com o príncipe da paz. Isaías 9, 6. Ezequiel
predisse que o novo concerto que Deus propôs estabelecer através do Messias seria um concerto de paz. Ezequiel diz que o novo concerto, a nova aliança, seria uma aliança de paz. Ezequiel 34, verso 25. Também Ezequiel 37, verso 26. Miqueias, ao profetizar o nascimento em Belém do rei vindouro, declarou: "E este será a nossa paz." Miqueias 5:5. Por ocasião do nascimento de Jesus, os anjos proclamaram que a paz de Deus acabara de chegar à terra. Lucas 2:14, que eu falei para ler. O próprio Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8, né? Então, para romper essas barreiras de conflito e tudo, para que tomasse parte da vida a fim de fazer a paz, que é o que nós estamos lendo em Efésios agora, Jesus deu aos discípulos a sua paz como herança perpétua, antes da cruz. João 4:27 e João 16:33. Mediante sua morte e ressurreição, Jesus desarmou os principados e potestades hostis e assim possibilitou a paz. Colossenses 1:20, Colossenses 2:14 e 15, e aí você confere, para você conferir aí, Isaías 53:4 e 5. Dá pausa no vídeo, anota bonitinho, você que é professor aí. Por isso, quando se crê em Jesus Cristo, se é justificado mediante a fé, e se tem paz com Deus, né? Então, lembrando que, e aí você tem isso em Romanos 5:1. Lembrando que a mensagem que nós proclamamos é o evangelho da paz, né? Atos 10:36 e Isaías 52:7. Se você tiver um material aí, o comentário que eu gosto muito dos comentários dele, não concordo em algumas partes escatológicas, mas eu gosto, de um modo geral, dos comentários do Donald C. Stamps, que é o comentarista da Bíblia de Estudos Pentecostal, tá? Isso está aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, da edição de 2002, página 1120 e 1121. Vamos lá, próximo ponto. Já li essa parte? Ainda não. Lembrando aqui, né, que ele é o nosso pacificador e a paz conquistada por ele possibilitou a comunhão entre o crente e Deus e entre judeus e gentios. Ok? O único povo é formado em Cristo Jesus, que é a igreja. Agora sim a gente vai para a nova humanidade formada pela paz. Então Jesus uniu os povos, que estavam separados, uniu os povos, ok? Para criar em si mesmo, nele mesmo, dos dois, um novo homem. Agora, a reconciliação foi realizada em Cristo, em si mesmo. Ou seja, o único modo possível de se chegar a Deus e de ter unidade é em Cristo. Okay? Por meio de Cristo. Que nome difícil. Stromsded. Ele vai falar o seguinte, que em Cristo e somente Cristo nos deu a solução para a raça humana caída. Estava todo mundo abandonado. Ou seja, estava todo mundo abandonado, não. Destituídos, ou demitidos da glória de Deus, né? Então o evangelho, nesse sentido, se torna uma mensagem de reconciliação. Ele vai citar 2 Coríntios 5, verso 17 em diante. Então a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão, é esse povo. Colossenses 3, verso 11. O importante para Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão. O importante para Deus é o ser uma nova criatura. Ok? Então em Cristo não há acepção de pessoas, raça ou classe social. Guarde isso no seu coração, meu amiguinho. Guarde isso. Em Cristo não há acepção de pessoas, nem de nações. Não existe uma nação exclusiva para Deus que não seja a sua nação. Isso é a igreja, povo santo. Pedro fala, mas vós sois a nação santa. Percebeu? Quem é a nação santa? Não é uma nação exclusiva. Brasil, Israel, Estados Unidos, Japão, China, Rússia. Não, a nação santa é a nação que é formada pelo povo de Deus. Judeus convertidos a Cristo e gentios convertidos a Cristo, independente do lugar que eles moram, formam sim o povo santo e a nação santa para Deus. Ok?
Vamos lá, ele vai citar aqui Romanos 2:11 e Gálatas 3:28. Então, o detalhe, não foi os gentios que foram elevados para se aproximar dos judeus, não. Todos os dois, né, foram elevados para desfrutar algo maior. O novo homem, que segundo a Deus é criado. Nós vamos ver isso a partir de agora, daqui a pouquinho. Primeiro, pela cruz, reconciliados com Deus em um corpo. Então, o primeiro ponto aí, Cristo se fez maldição por nós. Irmão, se você tiver noção do tanto que uma pessoa sofria para ser crucificado, e o que Cristo foi muito pior que aconteceu com ele. Vamos lá, só para você ter ideia. Jesus passou por profunda humilhação. Hebreus 12:2. Depois você lê. Wagner salienta que a morte por crucificação era uma das mais desprezíveis formas de pena capital do mundo romano. O cidadão romano estava livre dessa pena. Isso é só para estrangeiros, tá? Então, o martírio na cruz era vergonhoso, desumano, era ultrajante, tá? O réu era fortemente açoitado com um chicote de várias tiras de couro, que é o azorrague, com chumbo ou ossos na ponta. Ele vai citar aqui Marcos 15:15. Após o flagelo dos açoites, o condenado era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o lugar de execução. Isso acontece aqui em João 19:17. Nesse sentido, você vai lembrar de Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar uma parte da cruz, né? Um pedaço. Está em Mateus 27:32. Que depois de uma noite de tortura e açoite, né, ele já estava fraco para carregar a própria cruz. Isso revela a intensidade dos sofrimentos que Cristo sofreu antes mesmo de ser crucificado. Mas por amor, como cordeiro mudo, ele se submeteu ao ultraje, à vergonha, ao desprezo, ao escárnio, à zombaria, e não abriu a sua boca. Atos 8:32. Diante dessa humilhante exposição e desonra pública, degradação do ser humano, vergonha e vexame diante da sociedade, a morte de cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, para os gentios. 1 Coríntios 1:23. Apesar disso, Jesus não se deixou intimidar pela ofensa à sua dignidade e à sua honra. Cristo levou a nossa culpa, derramou o seu sangue, entregou o seu corpo para ser crucificado e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Jesus sofreu demais. O justo sofreu por mim, o injusto. Por você, o injusto. Já pensou? Reconciliados nós, reconciliados pela cruz de Cristo. Que vai citar assim, foi o sacrifício vicário. O que é vicário? Substituto. Era o salário do meu pecado é a minha morte, o salário do seu pecado é a sua morte, mas ele morreu por nós. O sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte possibilitou nossa reconciliação com Deus. Primeiro, quem causou a ofensa? Nós. Quem que tinha que procurar primeiro? Nós. Não. Ele nos procurou primeiro. Nós éramos incapazes até mesmo de procurar Deus. Tamanha a nossa queda. Por nós mesmos, se Deus não tivesse misericórdia. Paulo enfatiza que pela cruz, Cristo reconciliou ambos, judeus e gentios, em um corpo. Então, sangue vertido no sacrifício expiou nossos pecados. Biblicamente falando, expiar o quê? Pagar, quitar, perdoar mediante um sacrifício reparador por meio da morte de alguém como substituto do culpado. Alguém está devendo e a expiação é alguém que vem e paga, quita aquela dívida, passa pelo processo que precisa ser passado no lugar do devedor. Jesus fez isso. A expiação do sangue de Jesus foi necessária, né, para dar satisfação à lei divina.
Aqui há um comentário do Stanley Orton, que ele vai falar que o verbo catalasso e o substantivo catalaguer transmite com exatidão a ideia de trocar ou reconciliar. Dessa forma, Cristo restaurou-nos o favor de Deus. Lembrando que Ele é a nossa paz, né? Ele é a nossa paz. Ele não apenas tem a paz. Então, por intermédio do sacrifício da cruz, Cristo criou um novo homem fazendo a paz. Ele evangelizou a paz, proclamando ao mundo as boas obras que fizera na cruz. Mateus Henry vai dizer que, acerca dessa expressão, evangelizou a paz, ele vai dizer que Cristo publicou os termos da reconciliação de Deus, com Deus, né? E da vida eterna na cruz. Ou seja, evangelizar a paz é publicar os termos, o contrato, a aliança, o acordo dessa reconciliação com Deus e da vida eterna na cruz. Último tópico, reconciliados na cruz em um corpo. Então, é interessante porque Deus não só reconciliou os judeus com os gentios, ele reconciliou primeiro a gente com Deus. Também com uns com os outros, mas nos reconcilia com Deus na vertical e também reconciliação na horizontal. Então, aí ele fala assim que Cristo veio reconciliar ambos com Deus em um corpo. Efésios 2,16. Então, a ênfase aqui está relacionada na inimizade vertical entre os homens e Deus. Mas também vai falar da inimizade horizontal. Efésios 2,14. Que entre os judeus e gentios. Ele derruba a parede. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas com Cristo, né, porque ele levou os nossos pecados no madeiro. 1 Pedro 2,24. Anota aí. Então, na teologia sistemática de Stanley Orton, há um comentário do Daniel Pecota. Está aqui falando sobre dizer que para que uma genuína e sincera reconciliação ocorra, a parte lesada, a parte que sofreu dano, desempenha um papel primário, fundamental. Se a pessoa lesada não demonstrar disposição em acolher quem a lesou, não haverá reconciliação. Olha que profundidade dessa observação do Daniel B. Pecota aqui. Em uma genuína e sincera reconciliação, a parte lesada, quem sofreu dano, pega isso como exemplo para você aprender a perdoar as pessoas. A parte lesada desempenha um papel primário. Se a pessoa lesada não demonstrar disposição de acolher quem a lesou, não haverá reconciliação. Então, nesse caso, o favor imerecido de Deus para conosco é interessante, porque foi Ele que tomou a iniciativa da reconciliação. Foi Ele que abriu a oportunidade de nós termos acesso a Ele. E agora a gente se torna família de Deus, ou seja, Igreja de Cristo. Comentário de subsídio teológico, também é muito bom, do Roger Stromsted, né? Ele fala, paz e unidade entre os judeus e os gentios exigia que ambos fossem reconciliados pela cruz, com Deus em um corpo. Isso pressupõe que tanto os judeus como os gentios eram pecadores e separados de Deus, e necessitavam da morte expiatória de Cristo, a fim de serem reconciliados com Deus. Sua inimizade, que foi condenada na morte da cruz, né, era tanto horizontal quanto vertical, isso é, uma hostilidade entre povos não regenerados, entre os judeus e gentios, e Deus, entre grupos hostis, tais como judeus e gentios. O milagre da reconciliação resultou em uma nova entidade espiritual chamada um corpo de Cristo. Ok, meus irmãos? Eu espero que possa ter ajudado. A conclusão aqui não tem muita coisa interessante, já falamos várias coisas sobre isso. Jesus cumpriu todas as demandas da lei, deu fim, ele cumpriu, o fim da lei apontava para Cristo, Cristo segue a lei, ele veio sob a lei, cumpre toda a lei, ou seja, Jesus cumpre as ordenanças, todos os aspectos da lei,
Mas quando ele conclui tudo isso, aquilo apontava, era a sombra das coisas futuras, ou seja, lá no passado em Moisés isso apontava para Cristo. Quando o Cristo vem, ele é o último e dá encerramento a essas coisas. Tá ok? Então, fica assim. Eu espero que você tenha gostado. A próxima lição é essa aqui, ó, edificado sobre o fundamento riquíssimo dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Não se trata aqui de profetas do Antigo Testamento, senão seria sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Não, aqui fala dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos ver como que isso funciona na próxima lição. Tá ok? Então essa é a lição que nós estamos usando. Aonde você pode encontrar uma lição dessa? Qualquer livraria evangélica. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o tal do sininho para receber as notificações. Muitos irmãos têm falado que não têm recebido as notificações. Compartilhe com outros irmãos, principalmente com professores que vão dar aula, né? E deixe o seu like aí para ajudar a gente aí. Olhe por nós, nós pedimos e agradecemos. Tá ok? Deus abençoe.